Boa tarde, queridos irmãos que nos ouvem através da página do Grupo Espírita Chico Xavier. Espero que todos estejam bem, na paz de Jesus. E vamos então, hoje o nosso tema previsto é o falar sobre a humildade, essa grande virtude que é a humildade. Mas antes de passarmos para o tema humildade, gostaríamos de falar só um pouquinho sobre virtude, né? O que é a virtude que nós tanto falamos, que tanto buscamos? Porque as virtudes são que nos levam ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento das virtudes, né? Então, o que é virtude? É um estado no qual nossos pensamentos, sentimentos e atos estão de acordo com a lei de Deus. Então, essas três coisas, nós temos que ver muito bem isso, tudo que nós pensamos. Como o nosso pensamento, ele é importante. Não é só aquilo que nós falamos ou que obramos, mas aquilo que pensamos é de suma importância. E nós pensamos muito, né? Pensamos sem parar. Os sentimentos que nós temos, que já é uma outra coisa, o que sentimos em relação às situações e a prática disso, né? Agora, eu achei muito bonito, muito esclarecedor o conceito de Aristóteles. Ele diz que a virtude é o meio termo entre dois extremos. E então nós pegamos aqui como exemplo a generosidade. Quais são os extremos da generosidade? Avareza e prodigalidade. Então, a avareza é quando você quer tudo para você. Aliás, você nem usufrui, você guarda, né? E já a prodigalidade, você distribui tudo. É o irresponsável. Então, se eu guardo tudo para mim, eu não estou sendo generoso. Nem comigo mesmo, como às vezes a pessoa acha. Não, isso é meu, né? E eu tenho esse direito. O pródigo, que é aquele que distribui tudo, também está fazendo errado. Porque daqui a pouco ele vai passar a ser também alguém, um necessitado. Então, em tudo o equilíbrio. Nós percebemos em todos os estudos dos ensinamentos de Jesus que em tudo nós temos que ter o equilíbrio, né? Nem muito a um lado, nem muito ao outro. Então, na questão 893 do Livro dos Espíritos, que é no capítulo 12 da perfeição moral, nós vamos encontrar, então, uma questão muito interessante que Kardec fez acerca das virtudes. Ele perguntou assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Nós sabemos que todas são meritórias, né? Então, ele responde, os espíritos respondem, né? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E isso é que nós temos que refletir um pouquinho. Então, a virtude sempre que há resistência voluntária. Então, sempre que nós nos esforçamos, procuramos não agir de acordo com o nosso impulso, que nós já estamos conscientes de que precisamos modificar aquilo, já é uma virtude. Mas a sublimidade da virtude, né, consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Então, a sublimidade é quando nós já conseguimos fazer isso com amor, sem pensar, sem refletir. Porém, a resistência já é uma forma de virtude. É o trabalho, né, que nós fazemos para a melhoria. Aí encerra assim: a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então vai chegar um momento que todas as nossas virtudes, elas vão ser assim. Nós vamos conseguir praticá-la e nem percebemos. E esse é o ponto de quando nós vamos nos tornando virtuosos.
Isso não acontece do dia para a noite, mas em cada momento que aqui estamos, nós estamos tendo a oportunidade de desenvolvermos as virtudes. Então agora nós vamos falar realmente sobre a humildade, né? Então nós vemos assim que a grande maioria das pessoas confunde humildade com pobreza, com falta de recursos, com as pessoas que se vestem muito simples, que andam com uma roupinha muito simples, dizem, aquela pessoa é tão humilde, né? Mas, ou sem estudo, ele não tem conhecimento, não tem estudo nenhum, uma pessoa muito simples. Ou porque é tímido, ele é uma pessoa muito simples, muito humilde. Então, nós vamos ver que a humildade não tem nada a ver com isso. Porque tem pessoas muito pobres financeiramente, né? E que não têm humildade nenhuma. Nós já tivemos experiência de ir oferecer ajuda a pessoas assim e elas dizerem que não querem, que não aceitam. Né? Então, são muito mais orgulhosos do que muitas vezes uma pessoa que é muito abonada financeiramente, que tem de tudo, e aquela pessoa sim, ela é humilde. Então, a humildade não é algo que se aparenta por fora. Ela não pode ser vista, não é posição, é uma vivência. Né? Então, ela é uma vivência. São atitudes que vão sendo tomadas. Vamos ver o significado de humildade. O que significa humildade? No hebraico, ela vem do latim humilitas. E o significado é conhece suas próprias fraquezas. Do grego, ela vem de humus, que significa terra, né? Então, é aquele que fica no chão. É o que tem os pés no chão, como a gente dizia, né? A gente ouve muito, assim, os mais velhos dizer que, fulano tem os pés no chão. Quer dizer, aquela pessoa, ela tem consciência, né? Do que tem que fazer, da posição dela naquele momento. Significa também simples, fertilidade, né? Quando a gente compra um adubo para botar nas plantas, é porque ele é fértil, fundação sólida e conhecimento próprio. Então, nós vamos ver que ali no final as duas são iguais, né? Elas se completam. Conhece, do latim conhece as suas próprias fraquezas. E do grego, o conhecimento próprio. E Santo Agostinho, ele fala sobre a humildade, então ele faz um comparativo. Ele diz, olhai as árvores. Elas primeiro fincam suas raízes, depois, então, elas vão para o alto. Então, exatamente é isso, né? Nós temos que estar sólidos, saber a nossa realidade, saber as nossas necessidades. Só então nós vamos subindo em conhecimento, em evolução, alcançando o objetivo ao qual nós fomos criados. Ela é tão importante, a humildade, que foi colocada por Jesus como base no Sermão da Montanha. No capítulo 7 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar só sobre esse sermão. Então, ele começa a falar sobre bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, das 9 bem-aventuranças, essa é a primeira. Né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é pobres de espírito? Né? Então, nós ficamos assim, né? Pobre, pensando, pobre de espírito, quer dizer, não tem nada. É eles que vão para o reino do céu? Não. Jesus se referia aos pobres de espírito, pobres das coisas materiais.
mas ricos das coisas espirituais. Então vamos ler uma paginazinha aqui do Evangelho, que tem um comentáriozinho, alguma coisa bem interessante aqui. Ele diz assim, ó: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então vejam como a humildade é importante, né? Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Quer dizer, o egoísmo, ele só pensa em si, né? O nome já diz, ego. E o orgulho, ele não tem, a visão dele é uma visão completamente equivocada, né? Da realidade. Ele olha naquele prisma e é só aquilo que ele vê. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, ela é a base das outras, né? Porque nós não conseguimos desenvolver nenhuma outra virtude se nós não formos humildes. Então, por isso, ele coloca ela primeiro. Então, nós temos que o ensinamento é buscar um estado espiritual sem soberba e sem vaidade. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mais uma liçãozinha sobre a virtude. No capítulo 7, né? Que vai falar sobre o orgulho e a humildade. Então, eu vou ler um pedacinho que diz assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o próximo? Então, veja como elas caminham juntas, né? Sem a humildade, que a caridade que é a mais importante, mas sem a humildade, nós conseguimos ser caridosos? Oh, não, porque este sentimento nivela os homens, diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes. Como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Então, agora nós vamos começar então a entender um pouquinho o que seja humildade, né? Já que a humildade não é falta de recursos, não é falta de conhecimento. Então vamos ver. O maior exemplo de humildade que nós tivemos foi Jesus. Jesus é o exemplo de tudo para nós, né? Então vejam bem, aos 12 anos, ele estava lá no Sinédrio, entre os doutores da lei, conversando com eles e deixando eles impressionados com seu conhecimento, com as coisas que ele sabia. Ele sabia muito. Ele andou com os pobres, com os doentes, prostitutas. Mas, ao mesmo tempo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa, parece uma pessoa prepotente, parece uma soberba, né? Eu sou isso tudo. Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então vejam como a humildade, ela não é aquilo que nós imaginamos. Não é se rebaixar, não é se humilhar, mas é a consciência. Ele tinha consciência de que ele era o caminho. Foi para isso que ele veio. Ele tinha consciência de dizer que ele era o mestre, que o mestre é aquele que adquire o conhecimento. Numa sala de aula, o mestre é o professor, né? Mas, ao mesmo tempo, ele dava ensinamentos de muita humildade, como, por exemplo, no último encontro com os apóstolos, né? Quando eles ficaram, que ele falou que estava indo, e eles ficaram questionando: quem vai ficar no seu lugar, Senhor? Quem é o melhor? Ele disse: quem quiser ser o maior, que seja o menor. E se despiu, se embrulhou numa toalha, como faziam os escravos, e se abaixou e foi lavar os pés.
Então vejam só como é meio difícil de nós entendermos isso, né? Ao mesmo tempo que ele se dizia mestre, ele se colocava como um escravo, né? Então, a humildade é isso. Ela tem o caráter de consciência. Então, ele não escondia os seus talentos e não pretendia passar por coitado, né? Tem muitas pessoas que, quando são chamadas para qualquer coisa, para assumir uma responsabilidade qualquer, quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho capacidade. Será que essa pessoa está sendo humilde? Ou pode ser falsa modéstia? Ou pode querer apenas ganhar um elogio? Ou pode também ser o desamor, às vezes uma pessoa traumatizada. Enfim, a única coisa que não é a humildade. Porque o humilde, ele busca aprender, ele quer fazer, ele quer ser útil, né? Então, ela nos dá o sentimento exato das nossas fraquezas e a plena consciência do nosso valor. Tem amor à verdade. Então, quantos de nós que estamos aqui na doutrina espírita por amor à verdade? A gente diz, normalmente as pessoas chegam no espiritismo pela dor. Nem sempre é pela dor. Pode ser pelo amor e pode ser pela curiosidade. Por não estar aceitando as respostas que a vida tem lhe dado. Eu falo isso porque foi o meu caso. Eu tinha muitos questionamentos. Eu fazia muitas perguntas acerca da vida, de Deus, das diferenças que existiam, né? Eu não admitia que existiam pessoas que nunca sairiam de uma cama, por exemplo. E outras tão saudáveis, mas isso desde criança me questionava. Até que alguém me disse, o Espiritismo vai te explicar isso tudo. Custei para aceitar, mas realmente quando eu aceitei, eu comecei a ter as respostas. Então, amor à verdade. O que é a verdade? A verdade que nós temos hoje, amanhã ela pode já ter outra conotação, né? Porque a verdade ela vai se manifestando através da evolução, através das buscas. Por isso ele falou, conhecereis a verdade. Então, nós temos que conhecer a verdade para que a gente possa ir se conscientizando das responsabilidades nossas. E admitir que pode estar errado. E se precisar, muda de opinião. O orgulhoso não muda de opinião. Não admite estar errado. O humilde, sim. Ele vai à busca de resposta. Se alguém diz, olha, isso não está certo, ele reflete, mas será mesmo? Né? Vou pesquisar, vou procurar, vou ver. E se precisar, ele diz, puxa, eu estava enganado. Muda, né, de opinião. Então, eu vou trazer agora uma história assim, que nos mostra também a humildade de uma pessoa, que é uma história de Sócrates. Todos nós sabemos que Sócrates, ele não escreveu nada, nunca, né? Ele só viveu, como Jesus. Saiu, viveu, falou, comentou. E quem escreveu sobre ele foi Platão, que era o seu discípulo. Mas conta Platão que ele tinha um amigo muito próximo, que era o Querofonte, e que Querofonte visitou o oráculo de Delfos, como era costume deles, todas as dúvidas que eles tinham, tudo o que queriam saber, eles iam nesse oráculo. Nesse oráculo existiam as pitonisas, ou podemos chamar de sacerdotisas, diríamos nós espírita que eram as médiuns, que elas ficavam lá e respondiam aos questionamentos. Aliás, aquele povo, eles não faziam nada, né, sem ir no oráculo para perguntar.
Então ele tinha uma curiosidade, Querofonte, e perguntou quem era o homem mais sábio de Atenas. E a sacerdotisa então falou que era Sócrates. Ele então saiu dali. Quando encontrou Sócrates, ele disse: olha, eu fui no templo de Delfos e eles me disseram que você é o homem mais sábio de Atenas. Sócrates não aceitou isso. Ele disse: como eu sou o homem mais sábio? Eu não sei nada. Eu sou uma pessoa tão simples. Eu vou te provar que eu não sou o homem mais sábio de Atenas. E aí ele procurou as pessoas que eram muito bem consideradas na época, os políticos, os poetas, naquela época eram considerados pessoas sábias, os artistas. E aí ele foi conversar e começou a conversar com os nomes mais proeminentes de Atenas, da Grécia, né? E aí ele começou a observar que eles ostentavam uma sabedoria que não tinham. Eles entendiam um pouco daquilo que era a sua linha de trabalho, né? Então, os políticos entendiam de política, os poetas de poesia, mas que saindo disso, ele fazia perguntas para eles e eles queriam mostrar que sabiam, mas ele observou que ele não sabia. Aí, então, ele foi aonde veio aquela frase, né? Só sei que nada sei. Aí ele entendeu que realmente ele era mais sábio, porque ele sabia que nada sabia. Então ele era aberto, né? A pessoa que tem essa consciência, ela é aberta ao aprendizado. Aquele que acha que já sabe tudo, na realidade tem muita dificuldade para saber, né? Então ela é para aprender, desculpa. Então ela é uma virtude lúcida. Sabe que sempre tem que aprender. Sempre temos o que aprender. Sempre. Mesmo em uma coisa que achamos que é verdade, um fato, uma situação, nós vamos ver que com o tempo aquilo se modifica, né? Então a verdade verdadeira é aquela que está dentro dos ensinamentos morais, dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E ele, a pessoa que ela é aberta, que ela tem essa busca, ela sacrifica o interesse pessoal pelo bem do próximo. Então são aquelas pessoas que se dedicam à filantropia, que preenche a sua vida pensando no outro. São essas pessoas que se derem holocausto para mudar as situações do planeta. Quantos casos que nós sabemos, né? Homens e mulheres que se deram totalmente para mudar uma situação. Tantos exemplos nós temos que poderíamos estar aqui colocando, né? Mas um dos mais conhecidos nosso é o Gandhi, né? Que para libertar a Índia, ele deu a sua vida, ao ponto de se afastar totalmente de tudo, para poder, com isso, conseguir ser olhado e ser escutado, né? Então, a pessoa que é assim, ela abre mão de algo, de uma festa, de um encontro em família, para um compromisso de filantropia. Porque ela já não vê mais ela e a família só como o centro do universo. Ela vê que todos são irmãos, que todos são necessitados, né? Que a família, claro, é a base, é a sustentação, mas isso não quer dizer que nós temos que estar em todos os momentos, abrir mão de qualquer coisa para o bem geral em prol da família. Quando estamos em casa, estamos dando o nosso melhor, mas temos também que abrir esse campo. Quem tem o conhecimento, quem tem essas qualidades morais, não pode guardar para si. Quem guarda para si é egoísmo, né? Então a sua luta, a luta dessas pessoas, não é mais de se impor.
mas sim de se conhecer, que essa é a nossa verdadeira necessidade. É deixar de olhar o outro, é deixar de ver o argueiro no olho do outro, é deixar de tacar pedra no telhado do outro e nos observar. É aquilo que nos traz a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que ela, praticamente em todas as exposições doutrinárias, nós poderíamos falar nela. Conhece-te a ti mesmo. Por que nós poderíamos falar nela? Porque é isso, é a nossa vida que importa, é a nossa mudança. Não importa a nossa vida para nós vivermos só voltados para nós, não. Mas importa é o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Porque eu só vou ajudar o outro, eu só vou fazer um ato positivo quando eu me conheço, quando eu sei a minha capacidade, quando eu sei o que eu posso fazer. E eu só posso também me modificar quando eu conheço os meus erros. Quando eu sei onde estão as minhas dificuldades e eu tenho que procurar trabalhar com essas dificuldades. Todos nós que estamos aqui, nós estamos num planeta que é um hospital-escola. Então nós estamos aqui para nos curar e estamos aqui para aprender. E para aprender nós temos que olhar a fundo. Quando nós estamos num colégio, que temos uma matéria, nós temos que entrar a fundo naquele assunto para entender. Assim, para nos entender, nós também temos que entrar dentro de nós. Como é que nós vamos entrar dentro de nós? Todos os dias nos observando. Observando as nossas atitudes. Veja se nós temos tempo de olhar para o outro, né? Para apontar o erro dos outros, quando os erros dentro de nós são gritantes. É só nós observarmos como é que nós estamos reagindo. Como é que eu reagi em tal situação? Eu reagi em defesa ou eu reagi com raiva, com ódio? Né? Eu dei a minha opinião porque eu acho que eu posso, que eu devo dar a minha opinião, ou eu soltei uma carga de energia negativa? Então, todas essas coisas nós temos que pensar, tá, né? Então, a sua luta não é para se impor, é para se conhecer. É essa que tem que ser a nossa verdadeira luta, né? Também não é submisso. Ser humilde não é ser submisso. Vocês vejam que, voltando a Jesus, tem a lição onde ele expulsou os vendilhões do templo, né? Não vamos nós aqui pensar que quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, que ele fez um barraco, como muita gente aponta. Ele virou tudo, ele quebrou tudo. Não, nós não podemos nunca imaginar Jesus tendo uma atitude dessa. Quando ele expulsou os vendilhões do templo, com certeza ele, com a sua moral, ele deve ter dado um olhar para eles, ou ter dito 2 ou 3 palavras, e eles terem percebido como eles estavam errados, porque ele tinha moral para isso. O seu próprio olhar já era de moral. Nós vamos ver que lá com a prostituta, que ia ser apedrejada, ele não correu com ninguém, ele não gritou com ninguém, ele simplesmente pegou um graveto e começou a escrever os vícios de cada um, as imoralidades de cada um. Então é assim que Jesus agia. Mas ele agia com determinação, com força do seu caráter. Então ele não era submisso. O humilde não tem que ser submisso, nem subserviente. Eu não sou ninguém. Eu estou muito abaixo. Isso é ausência de valor. Nós não estamos nem abaixo nem acima. Nós estamos aqui em aprendizado e temos que nos esforçar para isso. É de esforço que nós necessitamos.
é de luta, é de busca, né? Então, fazendo sempre o melhor, né? Então, é essa forma de agir. Temos que nos colocar, sim. Temos que dar a nossa opinião, sim. Isso não é orgulho. Isso não é falta de humildade. Isso é estar participando em tudo. É na sociedade, é dentro do nosso lar, mas sempre de uma forma positiva. Sempre para ajudar, para abrir os olhos, para esclarecer, que foi isso que ele fez quando expulsou os vendilhões. Com certeza ele deve ter esclarecido a eles que ali não era um local para isso. E com firmeza, porque dizem que ele era muito firme. Então, para ilustrar essa nossa conversa, né, eu ouvi de um expositor, que uma amiga dele era cerimonial. Então, nas festas em cidade grande, nos grandes centros, não são como aqui em cidades pequenas, né? Então, aqui, às vezes, a gente só faz a relação, bota o nome lá, mas nos grandes centros não é assim, já são entregues os convites para isso, para que quando a pessoa chegue na festa, ela apresente ali o seu convite. E ela estava, então, como muitas vezes aconteceu, então ela contou essa história, que ela estava numa dessas grandes cerimônias e chegou um senhor jovem, muito bem vestido, e não trouxe o convite. Aí ela disse, não, mas o senhor não vai poder entrar porque precisa apresentar o convite. O senhor já sabe, isso é de praxe e tal. Ele disse, mas você sabe quem eu sou? Aí ela disse que imediatamente pegou o microfone que estava ali com ela, desligado, ligou e disse assim, boa noite a todos, eu gostaria de saber se alguém aqui conhece esse senhor, porque ele não sabe quem ele é. E aí, esse expositor usou esse exemplo e eu tirei dele e trouxe também para usar aqui para nós. Então, o orgulho, ele chega a esse ponto de nós nos acharmos muito superiores, de achar que porque às vezes nós temos dinheiro ou uma posição social, que nós podemos tudo. Não é isso também. É sempre saber nos colocar com educação, com jeito, né? Então, para isso que nós temos que saber como é que nós estamos, qual é a nossa situação, né? Fazendo essa análise, então, indo já para nós encerrarmos, nós temos que ter uma técnica de trabalhar com isso. Primeiro, nós precisamos, como já falamos, identificar as nossas dificuldades. Aonde que elas estão? Qual é a minha pior dificuldade? E nós sabemos, e cada um de nós é diferente. Não existe uma regra. Cada ser está num grau, numa situação diferente. Segundo, depois de entender, de identificar, que é a mais difícil, é conseguirmos entender isso, é querer mudar, ver que não, isso não está me fazendo bem. Eu não estou conseguindo conviver em sociedade bem por causa dessa minha maneira de ser. E em terceiro lugar, a vontade, ter a vontade de trabalhar, de batalhar contra essa minha imperfeição, essa minha dificuldade. Mas só a vontade também não é suficiente, porque às vezes eu tenho isso tudo, mas eu logo desisto. Aí vem então a persistência. Esses 4 passos nós vamos ter que usar sempre, em todas as situações da nossa vida, em todas as virtudes que buscamos, em todas as atitudes que queremos ter. São 4 pontos básicos da nossa vida, né? Vocês vejam o alcoólatra. Alguns aqui já devem ter convivido com alcoólatra e conhecem a história. O alcoólatra, ele só aceita se tratar quando ele cai em si que ele é alcoólatra. Porque normalmente eles vão se negando, não são alcoólatras. Até o ponto que chegam numa situação tão grave que precisam se tratar. Aí então, eles, para aceitar se tratar, eles têm que aceitar que são alcoólatras. Senão eles não aceitam.
Aí, quando aceitam, vão procurar ajuda. E ajuda normalmente é no AA, os alcoólatras anônimos, que é um trabalho lindo, maravilhoso, né? Que é feito. Muitos ali já largaram qualquer situação de vício, não só do álcool, como de qualquer um outro, naquele trabalho. É um trabalho maravilhoso. Então, eles ali o que eles aprendem? Que eles têm que ter a persistência. Então, eles fazem um compromisso, só por hoje, que eles dizem, né? Só por hoje, só mais hoje. Porque a nossa proposta tem que ser assim, tem que ser pequena. Nós não damos conta. Eu nunca mais vou fazer isso. Não, eu vou tentar, só por hoje. Será que eu consigo só por hoje, né? Mas às vezes a gente fala com uma pessoa e diz, mas é muito difícil mudar. Nós também achamos, né, que é muito difícil mudar. Mas já tentamos? Tentamos? Por quanto tempo? Às vezes a pessoa diz assim, eu já tentei parar de fumar tantas vezes, mas eu não consigo. Mas tentou? Tentei. Um dia eu passei a manhã inteirinha sem fumar, mas quando chegou a tarde, não consegui mais. Então, se conseguiu uma manhã, consegue uma tarde também. Se conseguiu um dia, por que não conseguir o outro? É difícil, é dolorido? Porque o nosso organismo se ressente, ele pede, né? Mas a vida é assim, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Então, a humildade também, ela não está ali onde quando uma pessoa diz assim, dá um elogio para nós, a gente, não, imagina eu. Isso também não é humildade. Se alguém nos elogia, que isso nos sirva de motivação. Que bom, obrigado, né? Eu gostei tanto dessa torta que tu fez para me receber, né? Que bom que você gostou. Eu fiz mesmo para te agradar. Não é assim quando nós vamos receber uma visita, alguém na nossa casa. Nós não podemos, não queremos sempre caprichar num bolinho mais gostoso, naquele que é a nossa melhor receita. Se é o almoço, fazer os pratos que nós mais achamos que fizemos melhor. Então, se a pessoa elogiar, que bom que você gostou. Eu fiz mesmo para você, para lhe agradar. Porque nós passamos a vida, uma cozinheira, ela passa a vida toda fazendo experimentos, né? Mudando seus temperos, procurando fazer melhor. Hoje nós temos tanta informação, procurando agora já não é mais nem o mais gostoso, colocar os temperos mais saudáveis, fazer uma comida mais saudável. Isso é aprendizado. Isso é crescimento. E isso é esforço próprio. Então nós não temos por que achar que não merecemos. Merecemos sim, porque nós estamos nos esforçando para isso. E para encerrar, eu vou deixar uma historinha aqui, né, de um escultor que ele pegou uma pedra de granito, de mármore muito grande e começou ali a esculpir, tirar as arestas. E daqui a pouco, quando as pessoas olharam, estava ali a figura de um homem maravilhoso e uma mulher, os dois sentados. E aí eles disseram para ele, meu Deus, como que você conseguiu fazer isso aí? Eles, não, eles já estavam aqui. Eu só coloquei eles à vista. Então, todas as virtudes, meus irmãos, são assim, elas estão dentro de nós. Nós só temos que colocar à vista. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos as criaturas perfeitas que Ele criou. Mas nós somos como uma semente. Ou como essa pedra bruta. Que nós temos que ir esculpindo, tirando as arestas. Para deixar aparecer o ser maravilhoso e divino que nós somos. Que todos nós possamos colocar essa divindade para fora. E assim a nossa gratidão por terem ficado esse tempo aqui me ouvindo, a paciência, e agradecer a esse Mestre Jesus, que
que tudo isso é através das suas lições. Que os nossos dias possam ser cheios de esforço e de alegrias. Muita paz no coração de cada um. Que assim seja.